Bom, se tem uma coisa que foi assunto na nossa bolha cinéfila nas últimas 2 semanas foi quem será o James Bond. Esse assunto começou a surgir assim, com muita frequência, apesar de, em teoria, não ter nada concreto, né? O Daniel Craig se aposentou do papel do Agente 007 em 2021 e até então esse lugar estava vago, né? E claro que já surgiram especulações, né, nesses 3 anos, mas nada assim concreto sobre quem realmente vai assumir esse papel. O que a gente sabe, a produtora Bárbara Broccoli disse que James Bond continuará sendo um homem britânico. Mas até aí, ok, assim, não vai mudar nada. Bom, como ainda estamos no reino das especulações, eu resolvi fazer as minhas especulações. Selecionei 30 atores britânicos que eu acho que podem ou não se encaixar no papel de James Bond e resolvi classificá-los com critérios que eu simplesmente tirei da minha cabeça. Mas vamos lá. O primeiro critério aqui é bom demais, top 007. Eu vou pegar desses 30 os 7 nomes que eu mais gosto e colocar eles aqui em cima pra gente ver quem é o meu top 7. Eu vou deixar esse tier list depois aqui nos comentários, se você quiser fazer, brincar comigo, dizer se faltou algum nome de algum ator britânico que eu simplesmente esqueci. Vem comigo. Depois tem Bond padrão, que são aqueles nomes que eu acho que fazem mais sentido pro caminho que o personagem seguiu antes, né? Aquela pessoa que você olha e pensa assim, putz, esse aqui pode ser facilmente James Bond. Ou seja, branco. Bond étnico é porque existe um certo clamor para representatividade no personagem. Pessoas querem atores não brancos nesse personagem. E eu vou colocar aqui alguns atores que eu acho que podem trazer essa representatividade ao James Bond. Bond ousado são aqueles atores que não estão necessariamente cumprindo todos os requisitos, mas que poderiam dar ótimos James Bond. Na categoria próximo Bond, são atores que estão novinhos, talvez não sejam maduros o suficiente para o papel, mas que com certeza eu vejo encarnando James Bond num futuro próximo. E em nada Bond, bom, eu acho que essa categoria é autoexplicativa, são atores que eu acho que não tem nada a ver com o personagem e me surpreenderia muito se acabassem escolhendo eles. Antes de a gente começar essa discussão, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E aproveita e me conta se você gosta de vídeos desse tipo, sem ser aquela crítica normalzona. Vamos lá. Existem 3 atores... Aqui, pronto, tô no vídeo. Existem 3 atores que estão com um nome assim, muito comentado para ser James Bond. Nesse burburinho entre 2021 e hoje, são os nomes que mais aparecem na nossa bolha. São eles, vou descer aqui na tela, peraí. São eles Aaron Taylor Johnson, Idris Elba e Henry Cavill. São os nomes que eu mais vejo. Bom, vamos classificá-los. Aaron Taylor Johnson, o nome dele apareceu muito forte nas últimas semanas. Eu acho ele um Bond padrãozão. E eu acho que desses 3 nomes, é o nome que mais tem chance de aparecer por aqui. Porque ele tem a idade, né? Quantos anos o Aaron Taylor Johnson tem? Deixa eu só conferir aqui. Ele tem 33 anos, então ele tá jovem o suficiente, porque tem um detalhe, os produtores disseram que eles querem um ator que passe essa aura de um espião experiente, mas ao mesmo tempo consiga se comprometer com um papel a longo prazo, né? Porque, por exemplo, o Daniel Craig viveu o 007 por 15 anos, então existe essa questão aí com uma idade que tem que ser um pouco avançada, tipo, entre muitas aspas, assim, uns 30 e poucos, 40 anos, mas também não pode ser muito velho. E isso vai ressoar em muitos nomes aqui dessa lista. O Aaron Taylor Johnson tem 33, então se ele assumisse o papel hoje e ficasse 15 anos como Daniel Craig, ele teria uns 48, então ele conseguiria cumprir a exigência física que esse papel tem, né? Porque tem essa questão. O James Bond é um papel que exige muito fisicamente. Se você der um Google nas notícias, tem sempre assim, Daniel Craig quebra não sei quantas costelas, Daniel Craig se quebra... Tipo assim, é um papel que realmente exige muito fisicamente. O Idris Elba é um nome que eu apoio muito. Ele ficaria aqui nessa categoria de Bond étnico. Porque eu acho que ele traz essa representatividade pro papel. A grande questão com o Idris Elba é a idade. O Idris Elba tem 51 anos. Então eles pensam que talvez ele não tenha toda essa vitalidade para entregar para o papel, o que eu acho que é uma certa besteira, porque Idris Elba estrela filmes de ação hoje, né?
E pessoas de 50 anos hoje são muito mais saudáveis que pessoas de 50 anos há anos atrás, sabe? O Roger Moore, quando interpretava o James Bond, era muito. Você via na cara dele que era muito menos saudável que o Idris Elba. E ele ainda se dedicava menos nas cenas de ação. Então, eu acho que dá pra passar esse quesito idade, apesar de que se o Idris Elba se comprometesse com o James Bond hoje, ele ficasse aí, o que a gente fala, uns 15 anos no papel, ele já sairia de lá podendo colocar a carteirinha de idoso no carro, né? Podendo andar de ônibus de graça. Então, não sei. Bom, o que eu acho que conta contra o Henry Cavill não é nem necessariamente a idade e tal. Eu acho que é o fato dele ter feito. Deixa eu colocar ele aqui em Bond padrão. É o fato dele ter feito vários filmes de ação já. Ele já ter estrelado franquias de ação grandes, né? Ele foi um vilão num dos últimos Missão Impossível. Tem todo aquele lance do bigode, né? Lembra das regravações de Liga da Justiça, o bigode tirado no computador. E, cara, eu acho que esses personagens que ele já assumiu podem pesar contra a decisão de escolher ele como James Bond. Eu acho que. Eu fico pensando, se eu fosse um ator inglês, eu acho que tem dois personagens assim que ilustram muito o orgulho inglês, o patriotismo do lugar, que são o James Bond e o Sherlock Holmes. E o Henry Cavill já foi Sherlock Holmes na série Enola Holmes da Netflix. Então, talvez esses papéis que ele pegou ao longo da carreira contem mais contra ele do que a favor. Eu acho que dos dois, o Aaron Taylor Johnson tem mais chances. Mas dos três nomes que mais circulam por aí, o Idris Elba é o meu favorito, assim, de longe. Eu acho que o Idris Elba tem carisma, o Idris Elba tem o charme do James Bond e o Idris Elba entrega a representatividade que o Henry Cavill e o Aaron Taylor Johnson não entregam. Seguindo na lista, existe um fato também importante da gente mencionar, eu vou mencionar ali na frente, sobre a idade do James Bond, né? Geralmente os atores assumem o papel ali nos seus 30 e poucos, 40 anos, que é o que faz sentido, mas eu acho que a gente evoluiu muito nessa questão, né? Eu até mencionei quando a gente estava falando de Idris Elba, que pessoas de 50 anos hoje são muito mais saudáveis. E eu tava pensando isso com um amigo meu, por exemplo. Vou até mandar um beijo pra ele. Beijo, Douglas. A gente tava falando esses dias do Jason Statham. Pra quem não sabe, Jason Statham é um astro. Ele também é britânico, também é um astro de ação. Mas eu não coloquei ele aqui porque, sei lá, eu nunca pensei no Jason Statham como James Bond. E ele tem quase 60 anos. E ele continua fazendo seus filmes de ação. Todo ano tem um filme de ação com o Jason Statham diferente. E ele se dedica muito a esse papel, a essa posição de estrela de ação, que exige muito do físico da pessoa. Então eu acho que não necessariamente a idade deveria ser um impeditivo. Que por mais que o papel do Bond seja físico, né? Você sempre tem a notícia do cara que faz James Bond se quebrando todo. Eu acho que essas pessoas mais velhas deveriam ser consideradas. Porque vai ter bastante gente de 50 e poucos anos nessa lista. Bom, vamos continuar essa lista em ordem alfabética? O primeiro nome aqui é do Alfred Enoch. Alfred Enoch aqui, pra mim, é 100% Bond étnico. E eu acho que ele tem uma coisa especial. O Alfred Enoch tem 30 e poucos anos, tá na idade. Ele é negro. Ele tem uma certa experiência como ator, apesar de não ter tido nenhum grande papel assim de destaque que a gente possa pensar que talvez impedisse os produtores de pensarem nele como James Bond, porque é isso, ele sempre pensou num ator que por mais que já tenha ali sua bagagem, mas que ele possa ser, entre aspas, desconhecido a ponto de quando as pessoas pensarem em James Bond, pensarem nele. E o Aaron Taylor Johnson, ele já, voltando aqui falando um pouquinho dele, ele já teve nos Vingadores, ele agora vai fazer Kraven Caçador, talvez isso conte contra ele também. O Alfred Enoch não tem isso, apesar de ele ter participado de Harry Potter, ele era criança, então não tem essa questão. E o Alfred Enoch seria interessante porque seria um Bond brazuca, né? Porque apesar dele ser inglês, ele tem parentes no Brasil, ele fala português muito bem. E eu acho que seria interessante, por exemplo, se quisessem refazer aquele filme, como que é? O Foguete da Morte? O filme que o James Bond vem pro Brasil, que o vilão tem uns dentes de aço que come o cabo do bondinho. Enfim, poderia ser uma escolha interessante. O segundo nome dessa lista é Andrew Garfield. Vou botar Andrew Garfield em Bond ousado, gente. Por quê? Andrew Garfield tem seus 40 anos.
idade ok pro personagem. Mas ele não tem cara. Ele tem uma cara de nerdola, vamos ser sinceros. Andrew Garfield tem cara de nerdola. Mas eu acho que dessa lista, por exemplo, até agora, desses 5 atores, o Andrew Garfield é o melhor deles de longe, assim. O Andrew Garfield é um ótimo ator. Eu acho que se ele se comprometesse, ele entregaria um James Bond muito bom, assim. Eu colocaria o Andrew Garfield. Tipo assim, pensando assim, se eu quisesse fazer uma escolha que surpreendesse todo mundo, eu colocaria o Andrew Garfield. Eu acho que ele seguraria o rojão fácil. Próximo nome dessa lista é Ben Barnes. Quantos anos Ben Barnes tem? Deixa eu conferir aqui. Ben Barnes. Ben Barnes tem 42 anos. Ok. Tá na idade. Eu acho ele um bom de padrão. Ele tem carinha de James Bond. Ele conseguiria entregar. A gente tá falando de um ator que, apesar de ser mais ou menos conhecido, ele fez grandes franquias, né? Ele foi o Príncipe Caspian nas Crônicas de Nárnia. Ele foi o Dorian Gray, né? Numa versão mais recente do Retrato de Dorian Gray. Eu acho que talvez ele consiga entregar. E seria um nome menos previsível, dentro dos padrões. Seria um nome menos previsível que Aaron Taylor Johnson ou Henry Cavill. Pode ser interessante. O próximo nome aqui, Christian Bale. Pra mim, o que conta contra Christian Bale é a idade. Christian Bale também tem os seus 50 e poucos anos, igual o Idris Elba. Mas o Christian Bale, ele tem um histórico de se transformar para os papéis, né? O cara ficou magro pro maquinista, o cara ganhou músculos pro Batman. Então, eu acho que ele entregaria muito seu James Bond. Apesar de que ele tem a mesma coisa, tipo assim, se ele ficasse 15 anos no papel, ele acabaria já sênior, sabe? Mas eu acho que ele consegue entregar essa transformação física, essa fisicalidade que o personagem exige. Eu não sei se ele aceitaria, né? Eu acho que o Christian Bale, ele é um ator que ele gosta de se entregar para os papéis, mas eu não vejo ele se comprometendo a longo prazo desse jeito. Quem sabe, né? Dependendo da oferta, gente, até eu aceitaria ser James Bond. Vamos ver. Daniel Kaluuya. Eu acho que ele entregaria bem. Deixa eu ver quantos anos Daniel Kaluuya tem. Peraí. Daniel Kaluuya tem 35, ele tá na idade pra ser. Ele conseguiria também, acho que, assim como Alf Enoch, entregar um bom James Bond. Eu acho que até melhor que o Alf Enoch. Deixa eu passar aqui pra frente. Porque eu acho que o Daniel Kaluuya, ele é um ator um pouco mais experiente no sentido de ter assumido papéis mais ousados na carreira. Eu acho que, infelizmente, o Alfred Enoch tem essa carinha de inocente, então ele pega muitos papéis assim, comédia romântica, essas coisas. Eu acho que o Daniel Kaluuya, ele conseguiu experimentar mais na carreira, então eu acho que ele consegue entregar ao mesmo tempo uma versatilidade maior, assim, atuando. Eu acho que ele seria uma escolha interessante, assim. Eu não sei se as pessoas. Talvez eu até colocaria ele em ousado, mas. Não sei se as pessoas pensam nele como James Bond. Mas eu acho que seria interessante. E conseguiria entregar a representatividade do personagem, com certeza. Próximo nome, Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe é bom de ousado. Ele tá na idade. Ele também deve ter os seus 35, 36, né? Que assim como ele tava. Que a gente tá falando que o Alfred Enoch estava em Harry Potter, mas o Daniel Radcliffe era o Harry Potter. Mas eu acho que o Daniel Radcliffe, ele fez escolhas muito interessantes na carreira depois que a saga Harry Potter acabou. Ele fez papéis muito diferentes um dos outros. Ele fez muito teatro, muitos musicais. Ele ousa muito na carreira. E eu acho que ser James Bond é uma ousadia também. É uma honra e é uma ousadia. Eu acho que se chamassem, ele atenderia. Mas eu não acho que ele tem cara. Mas assim como o Andrew Garfield, eu acho o Daniel Radcliffe um grande ator da geração dele. Eu acho que ele poderia entregar. Apesar de não ser algo que eu pense assim. Algo que eu olhe e pense, nossa, esse cara seria muito James Bond. Eu acho que seria uma ousadia interessante dos produtores escalarem ele. Dev Patel. Cara, Dev Patel entraria aqui em Bond étnico, mas eu já vou colocar ele direto no meu top 007. Eu acho que o Dev Patel, ele seria uma escolha incrível para James Bond. E eu vou dizer por quê. Ele tem a representatividade. Ele é bonito. Ele tem essa sensualidade que o papel exige.
É uma escolha ousada, não é uma escolha óbvia. E ele conseguiria se comprometer, sabe? Por tanto tempo. Ele é um ator muito interessante. Eu colocaria o Dev Patel. Assim, quando começou essas especulações e falaram assim: vamos ter um Bond que não seja branco. O primeiro nome que me veio à cabeça foi do Dev Patel. Eu colocaria ele muito como James Bond. Eu adoraria ver ele nesse papel. Então, ele já vai direto pro meu top 007. Eu vou colocar ele aqui. Não tem sentido eu colocar ele aqui em Bond étnico e subir. Os outros atores eu posso até pensar, mas o Dev Patel pra mim já vai direto pro bom demais. Ed Westwick. Vou ser sincero pra vocês, gente. Eu coloquei o Ed Westwick aqui na lista pra preencher 30. Ele foi o último nome que eu coloquei. Eu vou colocar ele em nada Bond. Eu acho que não tem nada a ver com o personagem. Ele tem essa cara de, sério, assim, parece que ele tá sempre com o olho cerrado. Mas eu não consigo. Na verdade, eu não vou nem falar que eu não consigo pensar em James Bond. Eu não penso em Ed Westwick. Sei lá, desde que eu larguei Gossip Girl, que eu nunca terminei, eu não pensava mais nele em nenhum momento. Mas eu sei que ele tem muitos fãs. Então, se ele quisesse ser James Bond, ele conseguiria com que pessoas torcessem por ele. Então, eu acho que se ele quiser, ele pode começar a campanha dele, que ele vai conseguir, pelo menos, chamar a atenção dos produtores. Mas, assim, não é um ator que eu vejo sendo esse personagem. O próximo nome da lista é Gerard Butler. Gerard Butler eu vou colocar em Bond ousado, porque ele também tá nessa questão dos cinquentões, como o Idris Elba e o Christian Bale. Só que eu sinto que o Gerard Butler, ele quer muito ser o James Bond. Ele fica fazendo esses filmes de ação generiquíssimos, mas ele se coloca muito como essa estrela de ação. Então eu acho que o sonho dele é ser James Bond, mas nunca chamaram ele. Entendeu? Ele perdeu o bonde do Pierce Brosnan, perdeu o bonde do Daniel Craig, mas ele quer muito ser esse personagem e por isso ele se coloca nesses filmes. É sempre invasão a não sei onde, sei lá, simplesmente passageiro de avião com experiência militar. Eu acho que se chamassem o Gerard Butler pra ser o James Bond, ele não pensaria duas vezes. Se oferecessem pra ele, sei lá, 3 libras e um café, ele aceitava pra fazer esse personagem. Então eu acho que ele aqui, vou botar ele aqui em Bond ousado, mas eu acho que esse aqui, dos atores dessa lista, é o ator que mais tem vontade de ser esse personagem. Então, vamos ver. O próximo nome aqui é Jamie Bell. Eu acho o Jamie Bell... Acho que vou botar ele em Bond ousado também. Porque o Jamie Bell não tem uma beleza padrão. Assim, ele é branco. Mas eu não acho. Eu acho ele meio assim, no Dan Radcliffe, sabe? Ele é um ator experiente. Ele já fez papéis de muito destaque, né? Ele foi o Billy Elliot. Ele foi o Coisa naquele filme do Quarteto Fantástico. A gente finge que nunca aconteceu. Ele foi o Coisa? Ele foi o Coisa, né? Bom, ele teve naquele filme. Prefiro esquecer que aquele filme existiu. Eu acho que ele tem experiência com grandes franquias. Ele tem experiência na carreira em geral, né? Ele assim como o Daniel Radcliffe e o Affinach, ele é ator desde muito jovem. Então ele conseguiria entregar, mas eu não vejo ele com essa beleza super padronizada que o personagem tem. Então por isso que eu vou colocar ele aqui em Bond ousado. Mas não seria uma escolha que me ofenderia, não. Assim, eu acharia, tipo assim, uau, não imaginaria. Mas não é nada que me ofende, que me deixa com raiva escolherem ele para ser o nosso próximo James Bond. Próximo nome, Jamie Dornan. Cara, vou botar Jamie Dornan em nada Bond. Eu sei que ele tem muitos fãs. Eu sei que tem gente que ama ele. Mas, putz, eu acho ele tão... Assim, talvez ele seja bom ator, mas os papéis que ele escolheu na carreira dele, pra mim, não ajudam, não mostram que ele é um grande ator. Eu acho ele bonito? Sim. Acho que ele consegue entregar sensualidade. O cara estrelou a trilogia. São 3? O cara estrelou os filmes lá dos 50 tons. Mas eu não consigo ver ele como esse personagem. E, na verdade, eu até consigo ver, mas eu não quero que ele seja. Então eu vou colocar ele aqui em nada Bond, sim. Fãs de Jamie Dornan que me desculpem, mas se vocês quiserem gritar comigo nos comentários, o engajamento sempre é bem-vindo. Próximo nome da lista, John Boyega. Cara, o John Boyega seria um Bond étnico. Quantos anos John Boyega tem? Só confirmar. Bom, o John Boyega tem 32 anos, então ele tem, tipo assim, um ano a menos que o Aaron Taylor Johnson.
acho que seria uma escolha interessante, porque ele entrega a sensualidade, ele entrega carisma, ele é muito carismático, ele é um bom ator, ele tem experiência com grandes franquias, afinal ele teve nessa nova trilogia Star Wars. Eu acho que seria uma escolha interessante. Eu acho que seria mais interessante que o Daniel Kaluuya, porque eu acho que o Daniel Kaluuya tem um perfil de escolha de papéis um pouco diferente. Eu acho que ele sempre prefere papéis mais sérios, mais profundos, mais provocadores, instigadores. Eu não sei se ele entre aspas, venderia a máquina de Hollywood a ponto de assumir esse papel. Embora eu acho que o John Boyega, eu acho que ele aceitaria, assim. É o que eu falo, né? Ser 007, apesar de todas as problemáticas que o personagem tem, é uma honra, é um dos grandes. Pelo menos eu penso assim, né? É um dos grandes personagens ingleses. Então, eu acho que qualquer ator escolhido ficaria lisonjeado. Alguns aqui eu imagino muito dizendo não para esse papel, mas eu acho que o John Boyega não seria um deles. Jude Law. Cara, o Jude Law, ele também tem seus 50 e poucos anos. Mas eu acho que ele daria um ótimo Bond padrão. Talvez há alguns anos atrás, assim, se tipo tivesse o Daniel Craig e o Jude Law, e se o Jude Law fosse escolhido, ele aceitaria. Não sei se hoje ele tancaria ser o James Bond, mas eu acho que ele daria um ótimo vilão. Tá vendo? Olha essa cara, esse bigodinho. Só falta um gato branco no colo. Ele daria um ótimo vilão para essa nova franquia. Vamos ver. Kingsley Ben-Adir. Cara, eu vou colocar ele em Nada Bond. Pra quem não sabe, Kingsley Ben-Adir, ele tem alguns papéis interessantes. Ele foi o Bob Marley nesse último filme, que eu vou deixar aqui no card. Agora meu Deus apareceu. Que eu vou deixar aqui em cima no card, pra caso vocês queiram ver o vídeo que eu fiz sobre o filme. Eu acho que ele não tem nada a ver com o personagem. Eu acho que pode ser também aquela escolha ousada, interessante, porque é aquele ator que tem bagagem, mas também não é tão conhecido. Ele também entra nessa bagagem um pouco étnica, mas eu realmente não sei. Eu não sei, eu acho que eu não vejo ele como James Bond, então eu vou colocar ele aqui nessa categoria. O próximo que eu já vi aqui embaixo quando eu baixei é próximo Bond, com certeza, que é o Kit Connor. Pra quem não sabe, Kit Connor é um dos protagonistas da série Heartstopper. E, cara, eu olho pra ele e eu vejo James Bond. De verdade. O problema é que ele tem 20 e poucos anos. Eu acho que não rola ainda porque ele é muito jovem. Mas eu olho pra ele e penso, cara, esse cara foi feito pra ser James Bond. O cara já foi o Elton John, ele pode ser o James Bond. Eu olho pra ele e eu penso, cara, é isso. Daqui a uns 10, 15 anos, quando um desses atores aqui se aposentar, já pode colocar Kit Connor. O próximo pessoa que for James Bond vai ter que disputar com o Kit Connor nesse papel. Ele vai estar na idade, ele vai estar com 30 e poucos anos. Ele vai ser perfeito pra estrelar esses filmes. Depois dele, a gente tem Luke Evans. Luke Evans, ele vai ficar numa categoria especial. Luke Evans vai aqui pra Bond étnico. E você deve se perguntar por que um cara branco tá na categoria Bond étnico. É porque essa categoria, na verdade, apesar desse nome, porque a grande maioria dos atores vão ser atores não brancos, ela é pra falar sobre representatividade no papel de James Bond. E se o Luke Evans, por acaso, for eleito James Bond, ele seria o primeiro ator LGBTQIAP+, né, abertamente LGBT da história, a assumir o papel de James Bond. Então, acho que seria uma escolha minimamente interessante. Se eles quiserem ir pelo padrão, mas ainda fazer algo diferente. Porque você pode colocar um Bond se relacionando, talvez tendo relações não heteronormativas de uma maneira mais natural. Eu acho que poderia ser interessante. Eu acho que seria mais polêmico que um James Bond negro, mas seria interessante. Eu vou colocar aqui o Luke Evans no Bond étnico, mas é por essa razão. Espero que entendam. Próximo nome da lista, Nicholas Galitzin. Cara, Nicholas Galitzin, eu poderia colocar ele em próximo Bond também, porque ele é novinho, ele tem 29 para 30 anos, mas eu colocaria ele em Bond ousado. Na verdade, eu vou colocar ele no meu top 007. Eu achei ele um ótimo ator. Eu acho que ele é o ano dele, sabe? Ele vem fazendo, no último ano e meio, ele vem fazendo papéis muito interessantes, de grande expressão. E sabe a carinha de emoji que ele faz? Daquele emoji pedindo, vocês sabem o quê? Eu acho que é isso. Ele tem uma expressividade que ele conseguiria fazer o James Bond fácil. Apesar dele ser muito jovem pro papel, em teoria, ele tem 29.
Mas já tiveram outros atores de 20 e poucos anos. Tudo bem, foi o George Lazenby, que não foi uma grande experiência pra franquia, mas eu acho que ele entregaria um ótimo James Bond. De verdade, assim. Dos padrões, o Nicholas Galitzine é um nome que mais me deixa empolgado caso alguém chame ele pra ser James Bond. Então eu vou colocar ele aqui. O próximo nome na lista é Nicholas Hoult. Nicholas Hoult, eu acho que ele seria um Bond ousado. Eu não vejo como um James Bond. Ele tem muita carinha de padrão, de verdade, mas eu acho que ele entra aqui como Andrew Garfield ou Daniel Radcliffe. As escolhas de papéis que ele fez na carreira dele, eu acho que não o colocam, não colocam uma credencial nele para ser James Bond. Agora, peraí, que agora que eu vi que eu tô em cima do cara. Deixa eu mudar aqui meu vídeo. Será que eu consigo chegar pra cima? Opa, aqui. Então, eu acho que o Nicholas Hoult, ele não é. Ele não tem essa carinha de James Bond. Eu acho que seria uma escolha ousada por conta disso. Porque ele tem idade, também tá nos 30 e poucos anos. Mó padrãozão. É inglês. Então ele cumpre todos os requisitos. Mas assim, eu acho que se a produtora tivesse assim, a foto desses atores, assim, todos eles na frente dela, eu acho que o Nicholas Hoult não seria um ator que ela pensaria. Eu acho que o Nicholas Hoult daria bem um desses assistentes, né? Que no James Bond sempre tem um nerdola assistente que ajuda ele com os gadgets e tal. Inclusive, esse personagem, na encarnação do Daniel Craig, era LGBT. Então eu acho que talvez o Nicholas Hoult seria uma escolha. Bom, próximo nome, Orlando Bloom. Cara, eu vou botar Orlando Bloom em padrão. Apesar de que o Orlando Bloom já tem uma certa idade, né? O Orlando Bloom não tem 50, eu acho que ele tem 40 e... Deixa eu conferir aqui. Orlando Bloom. Orlando Bloom tem 47, assim, eu acho que ele tá no limite da idade pra ser James Bond. Mas o Orlando Bloom, eu acho que ele tem uns pontos a favor deles que outros nomes aqui na lista não tem. Ele já participou de franquias grandes, como O Senhor dos Anéis. Ele tá um pouco sumido. Então eu acho que esse papel poderia ser um grande revival na carreira dele. Ele tem que aí ajudar a botar o leitinho da filha dele, Daisy, né? A filha dele com a Katy Perry, na mesa. Ele tem essa nostalgia, né? Porque as pessoas que assistiram Orlando Bloom ali nos anos 2000 pensam nele com um certo carinho, nesse nome, com um certo carinho. Então acho que poderia ser interessante nesse sentido de atrair pessoas nostálgicas por Orlando Bloom para a franquia 007. Eu acho que poderia ser interessante nesse sentido. Eu acho que seria um nome até mais interessante que o Ben Barnes. E reforçaria essa questão que eles falaram que, porque o James Bond tem que parecer experiente, né? Já que eles deram essa dica. Por exemplo, o Nicholas Galitzine, por ser muito novo, você teria que fazer adaptações nessa ideia de ser um agente experiente. Dá pra ir por um outro caminho também e colocar ele, entendeu? Mas o Orlando Bloom você não precisaria fazer essa adaptação. Você poderia manter essa ideia de um agente experiente. Você poderia trazer novos espectadores para essa franquia através da nostalgia que o Orlando Bloom evoca. E é um ator que é bastante conhecido ao redor do mundo e que tá um pouco parado atualmente. Eu acho que seria um nome muito interessante. Eu vou colocar ele aqui. Eu acho que ele seria um Bond padrão interessante para essa nova leva de filmes do 007 que vai surgir. O próximo nome na lista é Regé Jean Page. Regé Jean Page, né, da série Bridgerton da Netflix. Eu acho, cara, eu vi o nome dele circulando pra ser o próximo James Bond. Aí parece essa foto aqui de terno. O cara tem muita pinta de James Bond. Ele tem idade pra ser James Bond, gente? Acho que tem, né? Ele tem 30 e poucos anos, né? O cara tem 35 anos. Pô, ele é muito James Bond, cara. Ele é muito James Bond. Ele fez aquele filme Dungeons and Dragons, né? Ele tem uma certa experiência com franquias. Pô, ele é muito James Bond. Eu até ousaria colocar ele no padrão, né? Mas já que a gente tem aqui a categoria Bond étnico, eu vou colocar ele aqui. Eu acho que seria a escolha mais baunilha dessa lista de Bond étnico. De verdade, eu acho que ele poderia vir na frente ainda do Alf Enoch e do Daniel Kaluuya aqui, ó. Até na frente do John Boyega. Até na frente do Idris Elba, porque ele tem a idade. Eu acho que ele seria uma escolha muito óbvia pra 007. O cara tem a pinta de 007.
ele não é um grande ator. Eu acho que, tipo assim, nada que eu vi dele me cativou o suficiente pra dizer, nossa, que atorzão, hein? Mas eu acho que ele foi moldado pela humanidade pra ser James Bond, assim. Eu acho que se eles forem escolher se eles forem fazer uma escolha não branca, provavelmente Regis Page é o primeiro nome. Assim, eu diria que é o nome mais fácil, mais palatável, mais digerível pelos produtores aqui dessa categoria. Próximo nome aqui na lista, Riz Ahmed. Cara, Riz Ahmed, ele poderia ser um Bond ousado, porque ele não tem cara, assim, de James Bond. Os papéis que ele faz não tem nada a ver com James Bond. Mas eu vou subir Riz Ahmed, vou colocar o Riz Ahmed logo no meu top 007. Principalmente, eu acho que o Riz Ahmed entregaria muito. Ponto 1. Ponto 2. Eu acho que é uma escolha tão inusitada que daria super certo. Eu acho que ele conseguiria entregar muito pro personagem. O Riz Ahmed, ele tem esse componente étnico muito forte, né? Ele é muçulmano, então eu acho que seria muito interessante. Por isso que eu digo, aqui, essa questão étnica não é só um ator não branco. É tipo o Dev Patel. O Dev Patel, ele não é não branco, mas ele é indiano. Entendeu? O Riz Ahmed, ele não é não branco, mas existem outros componentes étnicos que podem formar um bom 007. E eu acho que o Riz Ahmed, ele entra assim nessa categoria, assim como o Dev Patel, mas eu acho o Dev Patel mais bonito. Então, eu acho que se eu escolheria o Dev Patel no lugar do Riz Ahmed. Mas eu boto ele aqui nessa categoria, bom demais. Eu acho que ele seria um ótimo 007. Próximo nome da lista, Robert Pattinson, o segundo Batman nessa lista, assim, depois do Christian Bale. Eu acho que seria padrão. Padrão. Porque a questão com o Robert Pattinson ele tem a idade. Ele já estrelou franquias enormes. Eu não sei se ele tancaria ser o 007. Assim, porque eu nunca pensei que ele aceitaria ser o Batman, por exemplo. Que é o papel que exige muito fisicamente. O James Bond exige fisicamente mais ou menos a mesma coisa, eu acho. Pelo menos que o Batman dele. Não sei se ele toparia, eu acho. E eu acho que também poderia ter toda essa questão de conflito de agenda, porque ele ainda é o Batman, né? Tem um filme do Batman previsto aí pra 2026. Então, não sei se ele toparia. Mas eu acho que é um nome que se destaca aqui nos Bond padrão. Acho que pode colocar até na frente do Orlando Bloom e do Ben Barnes. Eu acho que se fizesse a oferta certa pra ele e ele dissesse sim, seria um nome muito óbvio. Eu colocaria ele aqui fácil no Bond padrão. O próximo nome na lista é Sam Claflin. Gente, sendo sincero pra vocês, não penso muito em Sam Claflin, não. Botei na lista pra completar, entendeu? Pra fazer 30. Mas acho que ele seria um Bond padrão. Ele tem idade, eu conferi agora, ele tem 37. Então acho que eu colocaria ele aqui, ó. Depois do Robert Pattinson. Se o Robert Pattinson disser não, acho que Sam Claflin poderia entrar. Porque ele tem muita experiência em muitos tipos de filmes, né? Ele faz muita comédia romântica. Ele teve em Enola Holmes também. Jogos Vorazes e tal. Eu acho que pode ser uma escolha, mas não é, tipo assim, um ator que eu penso, tipo assim, olhando os padrões aqui. Sei lá, não é um ator que eu penso, tipo assim, nossa, eu chamaria ele pra ser 007. Tipo assim, não penso em Sam Claflin. Porém, eu acho que dentro desse universo aqui faz até sentido. Tom Ellis. Padrão, né, gente? Padrão, nosso Lucifer. Ih, gente, tô ficando cada vez mais sem espaço aqui, hein? Deixa eu me descer aqui. Ui. É só fazer assim, né? Também sou burro, né? Pronto. Espaço pra mim. Tom Ellis. Também não sei. Não conheço muito. Tá na idade. Tem 40 e alguns quebrados, né? Deixa eu conferir. Tem 45. Ui! O gato tá assim, ó, no limite da idade. Mas ele tem muitos fãs por conta da série. Então eu acho que se ele quisesse ser James Bond, ele poderia fazer campanha e conseguir esse papel, né? Porque a única coisa, em teoria, todos os requisitos para ser James Bond ele tem. A idade, ele tá ali no limite, mas ele é britânico, ele é homem, ele é padrãozinho. Eu acho que se ele fizer a campanha, ele consegue desbancar, por exemplo, um Orlando Bloom e um Ben Barnes, assim. Eu acho os outros um pouco mais difíceis, mas depende da campanha, né? Vamos lá, eu acho que se ele quiser fazer, tipo, igual um Gerard Butler que fica, tipo assim, eu olho pro Gerard Butler e penso o que ele pensa, pelo amor de Deus, me deixem ser esse personagem.
eu acho que ele conseguiria, talvez, com uma campanha boa, chegar assim, nas finalíssimas de assumir esse papel. Tom Hardy. Cara, eu botei Tom Hardy aqui por mim. Ah, ele vai ficar escondido aqui, peraí. Eu botei o Tom Hardy por mim. Eu acho que é um nome muito ousado. Deixa eu tirar a perna aqui. Eu acho um nome muito ousado. Não acho que é um nome que vai ser aprovado pelos produtores. Porque ele tem também toda essa questão com outros filmes de ação. Fez vilão no Batman. É o Venom e tal. Mas seria um nome que não me ofenderia, assim. Eu vou até botar aquele na frente. Eu acho que depois de Jude Law, ele consegue, antes do Jude Law, que tem muita cara de vilão, e o Nicholas Hoult. Inclusive, eu acho que os três aqui dariam ótimos vilões do James Bond em algum momento. Pode anotar essa aqui, Mori. Anota essa aqui, produtores. Eu acho que isso aqui pode ser interessante. Talvez não seja material para James Bond, mas talvez seja material para um vilão do Bond. Pode coloca isso aí na lista. Próximo nome na lista, Tom Hiddleston. Cara, Tom Hiddleston pra mim é nada Bond. Eu sei que vai ter gente falando assim, nossa, ele daria um ótimo James Bond, sim, você tá errado. Eu acho que ele não tem perfil. Assim, eu não olho pra ele e penso que ele seria um ótimo James Bond. Porém, eu acho que ele daria um ótimo Sherlock Holmes, assim. Eu acho que são dois personagens importantes, mas com perfis diferentes, né? Personagens ingleses importantes com perfis diferentes. Cara, eu tô muito no canto, deixa eu chegar pra cá, pronto. Eu acho que ele daria muito mais um Sherlock Holmes do que um James Bond. O último é Tom Holland. Tom Holland eu vou colocar em Bond ousado, gente. Eu não vou colocar ele em Bond padrão, nem em próximo Bond. Porque eu acho que o Tom Holland, ele é um ótimo ator. Ele tá aí, tem uma extensa carreira. E eu acho que ele entra ali muito com o Nicholas Galitzin. Ele é um ótimo ator que ele conseguiria, se você fizesse pequenas mudanças no roteiro, ele conseguiria ser o James Bond. E fora que a gente tem que pensar que o contrato pode ser assinado esse ano, mas o filme dificilmente vai começar a ser rodado antes do ano que vem. Dificilmente vai estrear antes de 2026, né? Então, dá pro Tom Holland ganhar mais idade. Quando lançar o filme, ele já vai ter seus 30 e poucos. Quantos anos Tom Holland tem? Ele tem o quê? Uns 26, gente? Eu não faço ideia. Ele tem 27, assim. Ok, ele é o mais novo dessa lista, fácil, assim, depois do Kit Connor. Mas eu também não olho pra ele, assim, penso em James Bond. Tem esse detalhe também. Ok, vamos deixar ele aqui. Eu acho que é o melhor lugar pra ele mesmo. Acabou? Acabou. Tá, agora chegou a hora de eu definir meu top 007, né? Porque tem 3 nomes, faltam 4. Vou pegar um de cada categoria. Vou botar o Robert Pattinson, que eu acho que ele serviria James Bond, assim como ele serviu o Batman. Ninguém esperava que ele servisse Batman, ele serviu o Batman. Então eu acho que com o roteiro certo, a produção certa, ele mandaria muito bem. Bond étnico. Pô, Idris Elba, desculpa, gente. Desculpa todos os outros. Passa essa questão da idade, gente. O cara tá inteiro, o cara tá no shape. Pô, desses nomes que vocês citaram, pô, o Idris Elba seria um nome incrível pra James Bond. Ele teria esse componente étnico. Ele teria. Pô, seria muito bom. Eu colocaria Idris Elba fácil como James Bond. Cara, ele tá em primeiro aqui, não é por nada, não. Eu acho o Andrew Garfield. Pera, 1, 2, contar 1, 2, 3, 4, 5, tá. O Andrew Garfield seria um bom 007. Eu acho que ele tem, apesar dele não ter essa cara que a gente logo pense nele por esse papel, eu acho que ele tem a capacidade de ator de emular essa sensualidade e conseguir entregar um ótimo 007. Eu acho que ele consegue, às vezes, fazer a gente esquecer que ele é um grande nerdola, sabe? Que ele tem essa cara de nerdola. Eu acho que... E seria bom pra ele exorcizar finalmente o Homem-Aranha da vida dele. Eu acho que ele conseguiria fazer as pessoas esquecerem que ele já foi o Homem-Aranha um dia, assumindo 007. Eu acho que poderia ser interessante. Mais um, né? Meu Deus, gente. Eu já fiz essa lista 3 vezes e as 3 vezes ela foi diferente. Eu esqueço o que eu coloquei. Porque a primeira vez que eu gravei deu problema no som.
não captou o som. A segunda vez que eu gravei, deu problema de som. O áudio ficou com muito eco, ficou horrível. Então eu gravando pela terceira vez. E a lista tá completamente diferente, tá? Eu apaguei os vídeos, mas digo pra vocês, cada vez a lista fica diferente. Geminiano Nemori. Cara, Aaron Taylor Johnson. Eu vou explicar por quê. Das escolhas padrão, ela é a mais óbvia, ela é a mais provável de acontecer e ela não me ofende. Entendeu? Se escolherem, eu vou botar ele aqui, antes do Nicholas Galitzin, porque eu acho que faz mais sentido. Tipo assim, se pudesse escolher qualquer ator britânico, eu escolheria o Dev Patel. Se pudesse escolher qualquer ator britânico e de qualquer idade, seria o Idris Elba. Tem que ser branco, padrão e na idade. Aaron Taylor Johnson. Ah, qualquer idade, Nicholas Galitzin. Vamos surpreender? Riz Ahmed. Eu acho que é isso, entendeu? O grande nome pra surpreender é o Riz Ahmed. Robert Pattinson depende do cheque e de conciliar com as gravações do Batman 2, que o filme já foi jogado pra 2026, provavelmente porque não tem nada pronto ainda. E o Andrew Garfield aqui seria uma escolha padrão, que não me ofenderia, mas eu não sei se eu acho que existe uma certa ousadia em escolher o Andrew Garfield, entendeu? Talvez desses nomes seja o que mais parece ousado pra mim, inusitado, talvez seja a palavra. É isso, gente. Não sei se vocês concordam, provavelmente não. Provavelmente vocês têm outros nomes de atores britânicos pra... Deixa eu me subir aqui, peraí. Eu acho que eu ficaria mais bonitinho aqui pra dar pra vocês verem tudo. Provavelmente vocês teriam outros nomes de atores britânicos pra sugerir pra essa lista. E se vocês tiverem, pô, deixa aqui embaixo, entendeu? Eu vou deixar o link, como eu falei, eu vou deixar o link dessa tier list, caso você queira brincar comigo também. Vai estar aqui embaixo. Então, não perca. Muito obrigado por ter visto essa lista. Eu sou muito apaixonado pela franquia James Bond. Eu acho que a contribuição dela pro cinema como um todo, pro cinema de ação, é muito importante. Eu acho que esse nome vai sair esse ano, no mais tardar ano que vem, porque a franquia ela acabou de completar 70 anos e ela precisa de novidades assim para se manter fresca na memória das pessoas. Eu acredito que o nome já vai sair junto com o anúncio do próximo filme. Eu acho que o filme deve sair em 2026, 2027 talvez, porque os filmes da franquia eles têm uma logística de produção às vezes pouco complicado, porque eles são gravados ao redor do mundo. Eu acho que é isso, galera. Me diz aí se vocês gostaram ou não gostaram, se vocês gostam desse formato de vídeo. Deixem sugestões para vídeos desse tipo, porque eu adorei fazer isso aqui. E é isso, não esqueçam de pedir seu Dry Martini com uma cara bem sexy no bar. E até o próximo filme.